Olá, meu povo, bom dia! Mais uma vez aqui no nosso Pai Lava. Café com Pai Lava. Agora tomando um cafezinho aqui, né, Marcos? Aqui, ó. Café com o Pai e a palavra de Deus junto. Isso, Café com Pai com a Palavra de Deus, um cafezinho muito maravilhoso, que eu não preciso nem falar pra vocês de onde que é esse café, né? Não preciso falar não. Que é o Café da Terrinha, né? Café da Terrinha. Café da Terrinha. Hoje o diretor da Terrinha até mandou assim, ó, você fala tanto do Café da Terrinha, você precisa de ir com a camisa da Terrinha. Aí eu peguei e coloquei. Sim. Eu ganhei uma camisa da Terrinha e eu coloquei aqui, mas não é pra fazer propaganda não, porque não pode, né? Não. Não é propaganda não. Bom, mas se alguém quiser comprar, faz bem. se alguém quiser comprar, faz bem. É. Bom, pessoal, a Rose falou que o senhor parece uma enciclopédia. Minha ex-sócia, a Rose, falou que o senhor parece uma enciclopédia, né? Então tá bom, dá um abraço pra ela lá, João, pra dona Rose. Um abraço mesmo pra você. Isso. Que Deus te abençoe ricamente. Amém, Deus abençoe. Nós temos também aqui, Josi, ó. Tem aqui, ó, vai daqui, ó. O seu João tá andando por aí, o pessoal tá parando ele. Cristiane Barros, Cristiane Barros, da Vila Natal. Isso. Um grande abraço pra ela, né? Abraço. Tem muita gente aí entrando lá no vídeo. Inclusive, ó, vai dando joinha, entra lá no nosso YouTube, procura lá. Café com Pai Lavra. Aí você vai acessar todos os nossos vídeos. Nós terminamos um estudo no dia de ontem, falando sobre Eclesiastes 12, como que você está se preparando para chegar na velhice. Isso. Né? Se preparando. Ele aqui já chegou. Eu ainda tenho um caminho para andar ainda, né, Sérgio? Tem uma estrada longa ainda. Tem uma estrada longa ainda. Então eu tenho certeza que eu vou chegar com mais tranquilidade, porque eu já aprendi aqui com o Patriarca como é que se deve chegar até lá. Não é isso? Hoje nós estamos comendo tomando um café com um bolinho aqui. O bolinho, quem é que fez esse bolo? Eu mesmo fiz. O senhor mesmo que fez o bolo? Você tá joado, hein? Fazendo até bolo aqui, ó. Um bolinho. É bom fazer. Fazer um bolinho é bom, né? Opa, é fácil. E quando chega também no final da vida também começa a fazer bolo, cozinhar, faz tudo, né? Então tá bom, então tá aí. E hoje nós vamos começar uma série de estudo aqui. São alguns tópicos, um estudo diferente. Ele vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus que vai repousar sobre Jesus, ou que repousou sobre Jesus, né? Aí ele disse que iria, né? Mas agora já repousou. Já repousou sobre Jesus, e esses espíritos aqui, ele vai precisar para quando no concluir de todas as coisas. Qualquer dia, irmão João, nós vamos falar aqui sobre escatologia. Sim. Escatologia é para falar sobre os acontecimentos do futuro. Nós não temos o conhecimento 100% de tudo como vai acontecer, porque cada um tem uma linha de raciocínio. Com certeza. Eu tenho uma, o senhor tem outra, eu tenho outra. Mas no final tudo vai concluir para uma coisa só. De uma coisa é certa. O Messias, que é o próprio Jesus, de acordo com os nossos estudos e ensinamentos, ele um dia irá reinar sobre este mundo. Ele irá ter, a gente chama do reino de Cristo, né? Isso, João? Ele vai ter um governo sobre esse reino. Com certeza. E essa foi a proposta de Deus para Jesus. Então aqui nós vamos falar sobre os Espíritos de Deus que vai repousar sobre Jesus e que já repousou, né? Queria repousar. Né? São quantos espíritos que nós estudamos aqui, João? São 7 espíritos. São 7 espíritos de Deus. Alguém vai dizer, mas o espírito é um só. Não, mas ele tem multiformas, né? Nós vamos dizer assim, os 7 espíritos, mas que tudo representa Deus. Tudo representa Deus, né? Ô, Josi, eu faço uma comparação assim, é o seguinte. Faço uma comparação, por exemplo, com uma firma, paralela, assim, uma firma. Com uma empresa, exemplo, né? Uma empresa. Por exemplo, uma empresa tem um diretor, tem um dono. Tá. Aquele dono, ele administra aquela empresa para várias pessoas. Sim. Ele, por exemplo, põe uma pessoa para fazer um serviço, outra pessoa para fazer outra coisa. Quer dizer, ele tá ele é o cabeça e distribui ali. E tudo sai perfeito. Tá, tudo sai perfeito. Então, ó, de acordo com o texto que nós vamos ler, vamos lá, Sr. João, qual é o texto que nós vamos estudar hoje? É Isaías capítulo 11. Livro do profeta Isaías, enquanto ele acha Isaías 11, e o verso qual verso? É bom ler. Verso 2. O verso 2 aqui diz assim, ó. Mas é importante ler o primeiro versículo. Lê o 1 e o 2, né? Diz assim, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
O Espírito... Espera aí um pouquinho. Repousará sobre ele, sobre o Espírito do Senhor. O Espírito do Tá bom, Senhor. vamos ficar por aí. Né? Por enquanto. Vamos ficar por enquanto. Então, ele está dizendo que vai repousar sobre Jesus, ou repousou sobre Jesus, o Espírito do Senhor. Isso. Então, nós vamos aprender aqui, nesse texto sagrado, que o Espírito de Deus, os quais revelam na plenitude do Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus que simboliza a perfeição absoluta do governo divino que vai reger este mundo. Que o governo que vai reger esse mundo, né, é o governo de Cristo. Eu não estou falando do governo terreno, porque vai haver uma transformação. Numa outra oportunidade, vai demorar bastante, mas vamos preparar aqui um estudo para falar sobre a escatologia. Nós vamos falar tópico a tópico das coisas que irão acontecer dentro da nossa linha de raciocínio e conhecimento. Eu não estou aqui, não quero fazer esse estudo para ficar discutindo teses com as pessoas. Não. Se você acredita que vai acontecer a grande tribulação antes ou depois, eu não vou entrar nesse critério. Eu vou entrar dentro da minha linha do raciocínio. Mas nesse estudo de hoje, nós vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, o primeiro Espírito de Deus que repousou sobre Jesus, de acordo com a Bíblia, foi o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Né? O Senhor, quando está falando, o Senhor Deus. O Senhor Deus, é o Espírito do Senhor Deus. Qual que é o outro aí que vai... O Espírito do Senhor. E o Espírito de sabedoria. Aí, agora começa. Então tem aí, o primeiro é o Espírito do Senhor. Só para a gente voltar um pouquinho aqui, senhor João. Ele fala que vai nascer do arrebento, né? Do arrebento do Messias, né? do tronco, né? Do arrebento de Jessé. Vai entrar em Jesus o Espírito do Senhor. Aí, agora ele fala assim, ó. E que vai entrar também o Espírito da sabedoria. Isso, né? Sabedoria. Agora, o Espírito da sabedoria é o que veio sobre Jesus. Isso. Lá em Isaías 40, vê se o senhor acha aí. Mais uma vez, Isaías 40, verso 13. Então, enquanto ele procura aqui, nós estamos falando aqui sobre os 7 Espíritos de Deus que repousou sobre Jesus e que estará com ele sobre o governo, o governo de Deus quando acontecer todas as coisas. Depois nós vamos falar sobre a escatologia. Então, repousou sobre ele o Espírito do Senhor, e depois repousou sobre ele o Espírito da sabedoria. Isaías 40, verso 13 e 14. O que está escrito aí? Assim, ó, quem guiou... até uma pergunta, né, pessoal? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselho o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse a verdade do juízo e lhes ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Então, é uma pergunta, né? Uma pergunta que veio, e essa pergunta ela foi, e agora aqui está dizendo que o Espírito da sabedoria, ele foi repousado sobre o próprio Cristo. Então, os 7 Espíritos de Deus, o primeiro que repousou sobre Jesus é o Espírito do Senhor. O segundo foi o Espírito da sabedoria. Agora tem o terceiro, volta lá, volta o terceiro lá. Nós estamos estudando Isaías, capítulo de número 12, tá? E terceiro. De sabedoria e de inteligência. Inteligência, ou seja, espírito de inteligência. Você sabe que eu estava conversando com o pastor Aloysio, nosso pastor presidente, ele falou uma coisa muito importante. Sim. Espírito de inteligência e sabedoria, né? A pessoa ser inteligente não significa que ele é sábio necessariamente, sabia? É verdade. A pessoa precisa ser sábio e ter inteligência. Né? Porque às vezes ele é muito inteligente, mas ele não tem sabedoria. Ele usa a inteligência dele para fazer outras coisas erradas, ou até mesmo para fazer coisas que não deve, né? Então, mas Jesus não. Jesus ele recebeu o Espírito do entendimento, né? É uma coisa importante que... E nós também precisamos receber o Espírito do Senhor, nós precisamos receber o Espírito da sabedoria. Com certeza. Nós precisamos receber o Espírito do entendimento, de compreensão, né? Porque é sobre esse caminho, porque nós que
nós que carregamos a bandeira do cristianismo, com certeza, e dizemos que somos cristãos, porque é muito comum as pessoas, eu sou cristão, eu sou cristão, eu só acredito em Deus. Mas às vezes não é fazendo coisa errada, né? Então, o falar... Cadê a inteligência? Cadê a inteligência? O falar não significa nada, porque as suas ações e os seus atos, a maneira que você age, devem provar que realmente você é cristão. Com certeza. Você sabe dizer que é a palavra cristão? É ter a mente de Cristo. Com certeza. Né? Cristão é ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo. Então, talvez quando você se dá diante de uma situação, você que é cristão, tá? Não estou falando nem que você vai, eu sou crente, não. Estou falando você que é cristão. É cristão. Né? Diante de um problema, de uma dificuldade que você se dá, ou uma situação que você precisa tomar uma decisão, você como cristão, você deve perguntar para você mesmo, Jesus, nessa situação, como ele reagiria? Então, é difícil. Né? Aí se você, com essa pergunta, né? Vamos lá, de repente você está para tomar uma decisão forte. Você se coloca na posição e fala assim, bom, eu sou cristão, tenho a mente de Cristo. Se fosse Jesus nessa situação, como seria a reação dele? Como ele reagiria? Ô, Josias, eu faço uma analogia assim. A pessoa, quando quer tomar uma decisão, ele não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Então, é melhor pensar umas 3 vezes antes de tomar a decisão. Pense umas 3 vezes antes, porque pode dar certo e também pode dar errado. Pensar, não ter pressa, analisar, não ter pressa para responder. Às vezes, a ansiedade de querer responder ou de querer resolver pode te levar a uma decisão errada. Pode levar, e já tem levado muito. Já tem levado. Então, tenha calma, tenha entendimento, tenha sabedoria. Olha aqui, ó. Olha, Jesus sempre agiu calmamente. Ele tinha o Espírito do Senhor, ele tinha o Espírito da sabedoria. Um dia chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, toda hora eles queriam pegar Jesus. Eles disseram assim, mestre, é lícito pagar o imposto? Que é uma questão que está desde lá de trás. Né? É verdade. Está desde lá de trás, alguém já questionava, e até hoje tem gente que pergunta se pode pagar, se deve pagar o imposto. Aí Jesus pegou uma moeda, olha a inteligência dele, olha a sabedoria dele, pegou uma moeda e falou assim para o pessoal que estava perguntando, vem cá, pega uma moeda. Aí pegou uma moeda. Uma esfinge que ele fala. De quem que é essa figura? De quem que é essa figura que está nessa moeda aí? Aí disseram que era de quem? De César. É de César, que era o rei da época, né? O rei da época. É de César. Então. Então, dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus. Então, você percebe que Jesus tinha uma sabedoria, Jesus tinha um entendimento profundo, né? E esses entendimentos também nós precisamos ter. Então ele tinha o Senhor, ele tinha o Espírito da sabedoria, né? O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento. Agora, vamos falar só o quarto, para o vídeo não ficar longo? Né? Lê o outro aí, depois amanhã nós vamos continuar o restante, tá? Hoje é um estudo mais profundo, né? E o Espírito de conselho, né? De conselho. E a Bíblia diz que por falta de conselheiro o povo se corrompe. A Bíblia diz isso? Como é que diz? Por falta de conselheiro o povo se corrompe. Olha lá, está dizendo aqui a enciclopédia que a Bíblia diz que por falta de conselho o povo se corrompe. Então você também que tem a mente de Cristo, como nós estamos dizendo aqui, sobre os 7 Espíritos de Deus que repousou sobre o Messias, que vai governar o mundo, que é Jesus, repousou sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, e agora o Espírito do conselho, né? Então, o que é o Espírito do conselho? A pessoa precisa ter condições de aconselhar. Saber aconselhar. Inclusive, saber aconselhar. Né? Porque se você tem o Espírito do conselho em você, e você sabe aconselhar sem deixar sobressair a soberba, dizendo que você sabe de tudo, você vai ter êxito, vai ter sucesso nesse seu conselho. Né? Olha para você ver o que está acontecendo agora. Está havendo reuniões de homens que foram enviados para se reunir em mesa, para tomar conselho, para dar conselho, para que a guerra lá na Ucrânia pare. É uma reunião de conselho. Né? Para poder amenizar. Para amenizar. Então, você que está na liderança, você que está na frente de um trabalho, você que está na frente de qualquer coisa, você precisa
pedir a Deus esse espírito do conselho. Não toma assunto sozinho. Assunto sozinho, você precisa aconselhar para que as pessoas também sejam abençoadas. E hoje uma cabeça pensa, mas duas pensam mais. Duas pensam. Às vezes a pessoa orgulhosa não quer ouvir o outro. Né? Tem que ouvir. Uma cabeça pensa, mas duas pensam muito mais. Né? Três pensam melhor. E três ainda pensa melhor ainda. Então, pessoal, vamos aqui encerrar essa primeira parte do estudo. Amanhã a gente volta, mas tem mais 2 espíritos. 2. Nós falamos hoje sobre o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 11, que nós estamos estudando, e o versículo número 1 a seguir. Então, só no primeiro versículo aqui, no segundo versículo, já aponta 7 Espíritos de Deus que repousou sobre o Messias. Então, nós falamos do Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento e o Espírito do conselho. Faltando apenas mais 3, né, Sr. João? Nós falamos 4, faltam 3. Mas ninguém vai pensar que esse Espírito, há muitos deuses. Há um Deus só. Há um só Deus, há um só mediador, né? Isso. Mas esse Espírito, ele se transforma em múltiplos, né? Então, cada um ele opera de uma forma como nós estudamos lá atrás, quando nós falamos sobre os Espíritos e os dons, né? Aqui nós estamos falando sobre o Espírito de Deus que repousa sobre as pessoas. Que Deus vos abençoe e amanhã voltaremos aqui novamente com o nosso estudo. E daqui a poucos dias nós vamos falar um outro estudo que é profundo. Aquele lá nós vamos falar. Ó, eu vou dar até uma dica aqui. Ó. Nós vamos falar sobre Filho dos Homens e Filho de Deus. Vai dar o nome. Olha, ele me colocou numa sinuca de bico. Né? O Ciclopédia me colocou aqui numa sinuca de bico. Ele falou assim, ó, nós vamos estudar sobre os filhos dos homens e os filhos de Deus. Ele no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Já me deu aqui uma listinha e eu vou ter que se virar nos 30, arrumar tempo, mas eu vou estudar. Estude lá. E aí nós vamos estar juntos aqui. Com certeza. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.